A noite caía sobre Voronezh com a melancolia típica de outubro, quando os últimos suspiros do verão se misturam ao frio que se anuncia. Valentina fechou o livro de farmacologia e esticou os braços, cansados de horas de estudo. Pela janela do alojamento estudantil, via a chuva fina transformar as folhas amareladas em uma pasta avermelhada sob os pés dos poucos transeuntes que ousavam enfrentar o tempo úmido. O celular vibrou com força sobre a mesa, quebrando o silêncio do quarto. Um número desconhecido piscava na tela. Ela franziu a testa intrigada. Quem ligaria às 10 da noite? Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e impessoal, como a de quem está acostumado a transmitir notícias que mudam vidas para sempre, pronunciou seu nome completo, Valentina Pavlovna Savelieva. Ela confirmou, e algo dentro dela se partiu, como gelo frágil que se rompe sob os primeiros passos da primavera. Era um tenente Sokolov, da polícia rodoviária da região. Ele fez uma pausa que pareceu eterna antes de soltar as palavras que virariam seu mundo de cabeça para baixo. Seus pais, Pavel Ivanovich e Marina Sergievna Savelieva, haviam se envolvido em um acidente grave na estrada que liga Moscou a Voronezh. As lesões foram fatais, instantâneas. Valentina ouviu os detalhes como se estivessem em outra língua. Colisão frontal com um caminhão, pista escorregadia por causa do gelo, morte imediata que pelo menos poupou-os de sofrimento. Mas sua mente se aferrava a uma única ideia. Eles só tinham ido a Moscou visitar a avó. O resto daquela noite e dos dias seguintes se transformou em fragmentos desconexos. O corredor infinito do necrotério, duas formas cobertas por lençóis brancos, as unhas da mãe ainda pintadas com o esmalte cereja que ela mesma havia passado na última visita. O relógio do pai, parado às 16h47, o exato momento em que o tempo deixou de existir para eles. O pequeno cemitério nos arredores da cidade recebeu o cortejo fúnebre com um vento cortante e uma garoa persistente. Alguém esticou uma lona sobre as covas recém-abertas, mas Valentina nem sentiu o frio. Não ouvia as palavras do padre, não via as pessoas ao redor. Seus olhos permaneciam secos, como se todo o pranto do mundo tivesse secado dentro dela. Aguente firme, Valiusha, murmurou o tio Pavel, irmão de seu pai, abraçando-a com um gesto desajeitado. Eles gostariam que você fosse forte. Ela sentiu, observando os dois caixões serem baixados à terra gelada. Os pais que na vida nunca se separaram, agora descansariam juntos também na morte. Foi o tio Pavel quem assumiu todos os trâmites dos funerais. Valentina mal se lembrava de como ele apareceu na porta do alojamento, alto, com as têmporas grisas e um casaco caro, tomando as rédeas da situação com uma eficiência quase militar, ligações, acertos, pagamentos. Você não está em condições de lidar com isso agora, sobrinha. Deixe comigo. As exéquias aconteceram na casa da família, uma construção modesta mas aconchegante na periferia. Valentina recebia os pêsames dos vizinhos, colegas dos pais e parentes distantes como um autômato. A mesa estava repleta de pratos tradicionais, cutia, blinis, tortas, trazidos por mulheres solidárias do bairro. Enquanto isso, o tio Pavel observava tudo com um olhar atento e calculista, anotando algo no celular de vez em quando. Seus olhos demoravam-se nos objetos da casa, nas fotografias, nela mesma. Seu pai nunca mencionou um terreno? Perguntou ele, como se fosse uma pergunta casual, quando os últimos convidados já se despediam. Valentina olhou-o sem entender. Que terreno? 600 metros quadrados nos arredores de Voronezh. Eles compraram na primavera passada, planejavam construir uma dacha. Ah, sim. Ela se lembrou vagamente de uma conversa durante o jantar, meses atrás. O pai sonhava com uma sauna, a mãe queria um pomar. Falavam em começar a obra na próxima primavera. O tio anuiu, fazendo outra anotação no telefone. 3 dias depois, Valentina sentava-se diante de uma notária de feições severas, cabelos presos em um coque apertado. Os papéis sobre a mesa pareciam dançar diante de seus olhos. A mulher ajustou os óculos e começou a explicar. A casa dos pais estava hipotecada. O saldo devedor era de 1.300.000 rublos. Além disso, havia um empréstimo pessoal de 280.000 e uma dívida de 100.000 no cartão de crédito do pai. Mas por que? Valentina olhou os documentos atordoada. Eles nunca tinham falado em dificuldades financeiras. Pelos vistos, contraíram mais dívidas depois de comprar o terreno, interveio o tio Pavel, que estava atrás dela. Provavelmente não quiseram preocupá-la, acharam que dariam um jeito sozinhos. A notária balançou a cabeça com um ar de compaixão. Infelizmente, as dívidas superam o valor dos bens. A casa terá que ser vendida para quitar a hipoteca. O terreno fica para você, mas também tem uma pendência, imposto atrasado.
Valentina saiu do cartório como se tivesse levado um soco. Os pais, sempre tão responsáveis e estáveis, haviam deixado apenas dívidas e um pedaço minúsculo de terra onde nem sequer começaram a construir. Vai ficar no alojamento por enquanto? Perguntou o tio, acendendo um cigarro. Sim, até o fim do ano letivo ainda dá, ela respondeu. Depois, não sei. Vou ter que arrumar trabalho e alugar um quarto. Ainda faltam meses para a formatura, a defesa é só em junho que vem. O tio soltou a fumaça devagar. Olha, que tal procurar um bico agora? Para ter alguma renda? Nas 2 semanas seguintes, Valentina enfrentou uma enxurrada de portas fechadas. Percorreu todos os hospitais de Voronezh, algumas clínicas particulares, até tentou se empregar como babá. Em todo lugar, a resposta era a mesma. Precisamos de experiência, volte quando tiver o diploma sem indicações, não dá. Ela se sentou em um banco do parque observando as folhas de bordo caírem. A bolsa de estudos mal cobria as refeições, quem dirá as despesas do alojamento. A venda da casa dos pais não avançava, ninguém queria um imóvel antigo e endividado. Até que o telefone tocou. Era o tio Pavel. Valiusha, acho que arrumei um trabalho para você, disse ele sem rodeios. Um conhecido meu precisa de uma cuidadora. Ele perdeu a visão no acidente. Precisa de alguém para ajudar nas tarefas do dia a dia, ler correspondências, acompanhá-lo em passeios. É numa casa nos arredores com moradia inclusiva. Uma centelha de esperança acendeu dentro dela. E ele aceitaria uma estudante sem experiência? Já falei com ele sobre você. Você é quase técnica em enfermagem, isso conta a seu favor. Ele paga bem, 45 mil por mês, mais moradia e alimentação. O valor soou como uma fortuna. Resolveria todos os seus problemas financeiros, talvez até sobrasse para guardar. E a faculdade? Ela hesitou. Seu curso não é integral agora, não é? Pelo que me lembro, o último ano de medicina é mais prática. Sim, só tenho aula 2 dias por semana, o resto é estágio. Perfeito. Tenho certeza que o Vyacheslav Dmitrievich vai entender. Ele é um homem razoável. Valentina olhou as folhas amarelas dançando no ar. Na verdade, não tinha alternativa. Está bem, tio Pasha, aceito. Quando posso conhecê-lo? O tio riu, satisfeito. Passo aí amanhã às 10 da manhã. Arrume suas coisas, o que precisar para ficar por lá. Valiusha. Ele fez uma pausa. Fico feliz em poder ajudar. Afinal, somos família. Ao desligar, ela ergueu os olhos para o céu outonal, carregado e cinzento. Uma nova fase começava em sua vida cheia de incertezas, mas quem sabe também de uma chance. Uma esperança que se abria para o futuro. Afinal, ela tinha apenas 23 anos. Ainda haveria tempo para reconstruir a vida. Bastava superar aquele outono terrível. O carro do tio Pavel saiu da estrada principal e entrou em uma alameda estreita, ladeada por choupos altos. Valentina pressionou a testa contra o vidro, observando a paisagem que desfilava além da janela. A névoa matinal ainda não havia se dissipado, envolvendo tudo em um ar de conto de fadas. É bonito aqui, murmurou quase para si mesma. O tio Pavel resmungou algo em resposta sem tirar os olhos da estrada. O Terentiev sabe escolher seus lugares, comentou, como se isso explicasse tudo. A casa havia sido herdada dos pais, mas ele investira uma fortuna na reforma. Antigamente era uma dacha típica da era soviética, daquelas construídas para altos funcionários do partido. A estrada fez uma última curva e Valentina, sem perceber, inclinou-se para a frente. À sua frente ergueu-se uma mansão de 2 andares, em tijolos vermelhos com colunas brancas ladeando a entrada. A arquitetura antiga transparecia nas linhas gerais, mas o acabamento moderno transformará o prédio em algo elegante e imponente. Um jardim bem cuidado se estendia ao redor, com caminhos sinuosos entre árvores e arbustos. Chegaram. O tio desligou o motor. Um homem mais velho, de postura militar, esperava-os junto ao alpendre. Costas retas, cabelo curto, olhar atento. Boa tarde, cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Fyodor Petrovitch, o administrador da casa. O senhor Vyacheslav Dmitrievich aguarda vocês na sala de estar. Valentina seguiu-o pelo hall espaçoso, com piso de mármore e um lustre antigo pendurado no teto. O tio Pavel caminhava ao seu lado, lançando olhares rápidos para os lados como se avaliasse cada detalhe. A sala os recebeu com o calor de uma lareira acesa. Em uma poltrona funda próximo ao fogo estava sentado um homem de cerca de 40 anos, de ombros largos e traços regulares. Uma barba escura, bem aparada e com fios grisalhos, emoldurava seu rosto. Óculos escuros escondiam seus olhos. Ao lado da poltrona, uma bengala de madeira escura com punho de prata. Vyacheslav Dmitrievich, anunciou Fyodor Petrovitch.
Os visitantes chegaram. O homem levantou-se em um movimento fluido, como se cada músculo seu obedecesse a um comando preciso. Pavel Grigorievich, que prazer ouvi-lo, disse, com uma voz grave e levemente rouca. E esta deve ser Valentina Pavlovna. Estendeu a mão no espaço entre ela e o tio, um pouco mais próximo dela, como se adivinhasse sua posição pelo som da respiração. Boa tarde, Vyacheslav Dmitrievich, respondeu Valentina, apertando-lhe a mão. Notou o aperto firme, mas delicado. Sentem-se, indicou ele, apontando para o sofá em frente à sua poltrona. Fyodor Petrovitch, por favor, chá para os nossos convidados. O administrador assentiu e retirou-se em silêncio. Vyacheslav voltou a acomodar-se, com movimentos seguros, embora cautelosos. Pavel Grigorievich me contou sobre sua situação. Começou, assim que todos se instalaram. Aceite minhas condolências. Perder pessoas queridas é uma das provas mais difíceis que a vida nos impõe. Havia uma sinceridade em sua voz que fez com que um nó se formasse na garganta de Valentina. Obrigada, respondeu baixinho. Acho que Pavel Grigorievich já explicou a natureza do trabalho, continuou ele. Em linhas gerais, confirmou ela, embora soubesse que ele não poderia ver o gesto. Preciso de alguém que seja meus olhos. Leitura de correspondências, organização de documentos, acompanhamento encaminhadas. Nada que um profissional com formação em medicina não possa fazer. Ainda não recebi meu diploma, admitiu Valentina, constrangida. A defesa da tese só será em junho. Vyacheslav sorriu. Isso é suficiente. O mais importante são as qualidades humanas. Atenção, honestidade e sensibilidade. Virou-se levemente na direção do tio. Acho que Valentina Pavlovna e eu nos daremos bem. Não há motivo para preocupações, Pavel Grigorievich. Depois do chá, o tio partiu, prometendo ligar. Fyodor Petrovitch conduziu Valentina pela casa, mostrando-lhe seu novo lar. Aqui é o gabinete de Vyacheslav Dmitrievich, indicou, apontando para uma porta de carvalho. É onde passam a maior parte do dia. Em seguida, mostrou a biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, a sala de jantar, a cozinha e o jardim de inverno no térreo. No andar de cima, fica seu quarto. O aposento era amplo e iluminado, com uma grande janela voltada para o jardim. Uma cama com cabeceira entalhada, um guarda-roupa de madeira maciça, uma escrivaninha junto à janela e uma poltrona com um cobertor dobrado no canto. Tudo escolhido com bom gosto. O banheiro fica ali, apontou Fyodor Petrovitch. Café da manhã às 8, almoço ao meio-dia, jantar às 7. O horário de trabalho. Você combina com Vyacheslav Dmitrievich. Se precisar de algo, é só me procurar. Sozinha, Valentina deixou-se cair lentamente sobre a cama. Tudo parecia um sonho. A casa imensa, o enigmático dono cego, aquela vida nova que começara tão de repente. Os primeiros dias passaram em um turbilhão de adaptação. Todas as manhãs, depois do café, ela ia até o gabinete de Vyacheslav, onde lia para ele correspondências, notícias e documentos. Ele ouvia com atenção, às vezes pedia que repetisse algo, ditava respostas que ela anotava. Às tardes costumavam passear pelo jardim. Vyacheslav movia-se com segurança pelas trilhas conhecidas, apoiando-se levemente no braço de Valentina e na bengala. Aqui crescem macieiras, contava ele. Antonova Belina Liu Chitrifel. Meu pai as plantou nos anos 70. Como o senhor sabe? Perguntou ela, surpresa. No sentido de onde estão as árvores. Ele sorriu. Quando se perde um sentido, os outros se aguçam. Pelo cheiro, Valentina Pavlovna. Cada variedade de maçã tem seu próprio aroma. À noite, ela lia para ele na sala de estar, à luz do fogo. A pedido dele, principalmente clássicos russos, Tchekov, Bunin, Kupin. Pouco a pouco, porém, Valentina começou a notar coisas estranhas. Vyacheslav orientava-se com uma precisão incomum para alguém que perderá a visão havia apenas um ano. Certa vez, quando ela deixou cair uma caneta, ele inclinou-se e a pegou sem tatear o chão, como se soubesse exatamente onde o objeto havia caído. Em outra ocasião, enquanto estavam na glorieta, uma rajada de vento sacudiu a cortina. Vyacheslav virou a cabeça bruscamente na direção exata do movimento, como se tivesse visto o tecido se mexer, e não apenas ouvido. Mas o mais intrigante aconteceu no terceiro dia. Valentina, esquecendo-se por um instante de que ele era cego, estendeu-lhe um documento. Ele esticou a mão automaticamente, pegando o papel com exatidão, como se enxergasse suas mãos. Só então pareceu dar-se conta do gesto, passando a tatear o ar de forma desajeitada, como um cego faria. Aqueles pequenos detalhes despertavam nela uma inquietação difusa, mas ela afastava as suspeitas. Afinal, era possível que ele tivesse desenvolvido habilidades compensatórias. A cegueira não o tornava impotente.
No final da primeira semana, um BMW preto, não novo, mas impecavelmente limpo, entrou no pátio. Do carro desceu um homem jovem, de cerca de 28 anos, vestido em um terno caro porém levemente amassado. Ele jogou as chaves para Fyodor Petrovitch e sorriu, exibindo dentes brancos e perfeitos. Fyodor Ichiodorovitch, como vai, velho amigo? Boa tarde, Artyom Nikolaevich, respondeu o administrador com a habitual contenção. Vyacheslav Dmitrievich está no jardim de inverno. Ótimo. Artyom deu uma palmada nas costas do homem mais velho e dirigiu-se à casa, mas avistou Valentina, parada junto à varanda. Ah, e esta quem é? Um rosto novo. Valentina Pavlovna, assistente do seu tio, apresentou Fyodor Petrovitch. Artyom a examinou com um olhar avaliador. Assistente. Excelente. Meu tio tem bom gosto para contratações. Estendeu a mão, pesada com um anel de ouro. No pulso, um relógio caro brilhava, mas Valentina notou a gola desgastada da camisa. Muito prazer, disse ela com reserva. Ao apertar a mão estendida, Artyom reteve a palma de Valentina por um instante além do necessário. Espero que meu tio não esteja sobrecarregando você. Ele pode ser bastante exigente, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Vyacheslav Dmitrievich é extremamente correto, respondeu Valentina, retirando a mão com discrição. Claro que sim, resmungou Artyom como se compartilhasse um segredo. Bom, vou visitar o parente. Não se entedie, Valentina Pavlovna. Ele seguiu em direção à casa, mas não antes que ela notasse a mudança em seu rosto. Assim que virou as costas, a expressão afável deu lugar a algo calculista, quase predatório. Naquela noite, após o jantar, o telefone tocou. Do outro lado, a voz familiar do tio Pavel soou propositalmente descontraída. E então, Valyusha, como está se acomodando? Tudo bem, obrigada. O trabalho é simples, as condições são ótimas, respondeu Valentina, surpresa com a insistência das perguntas que se seguiram. E o Terentiev? Como ele é no trato? Cortês, educado, paga bem, ela enumerou, enquanto uma ponta de desconfiança a incomodava. E sobre a visão dele? Contou como perdeu? Não tocamos no assunto. Entendi. E quem costuma visitá-lo? Hóspedes, parentes? Hoje esteve aqui o sobrinho, Artyom. Ah, o Artyomka, interrompeu o tio com um grunhido conhecedor. Sim, conheço bem esse rapaz. Bom, fique à vontade por lá. Vou ligar para saber como vão as coisas. Quando desligou, Valentina ficou olhando pela janela, intrigada. O telefonema do tio lhe pareceu estranho. Muitas perguntas sobre o patrão, como se buscasse confirmar algo. Talvez fosse apenas preocupação genuína, pensou, enquanto as sombras do jardim se alongavam sob a luz trêmula dos postes. De repente, vozes ecoaram da varanda. Vyacheslav e Artyom, em uma conversa que claramente não era para ouvidos alheios. Precisamos formalizar uma procuração, tio. Agora, enquanto você está, neste estado. O negócio exige liderança firme, insistiu Artyom, com uma urgência que soava mais como pressa do que como cuidado. Fyodor Petrovitch cuida muito bem das questões cotidianas, rebateu Vyacheslav sereno. Fyodor Petrovitch é um velho. Que gestor ele pode ser? Precisamos de alguém com mentalidade moderna, que entenda o mercado. Alguém como você, ou como eu, corrigiu-se Artyom, rápido demais. Um tom irônico surgiu na voz de Vyacheslav, justamente. Você é minha carne e sangue, meu sobrinho. A quem mais confiar o que construí? Retomaremos essa conversa depois. Agora estou cansado. Valentina afastou-se da janela, mas a tensão no ar persistia. Havia algo em Artyom, uma ânsia desesperada por controle, que a deixava desconfortável. Ao deitar-se, refletiu que aquela casa, por mais bela e aconchegante que fosse, guardava mistérios. E o maior deles era seu próprio patrão, Vyacheslav Terentiev, com seus óculos escuros, seus gestos precisos demais para um cego e uma confiança que beirava a arrogância. 2 semanas depois, as dúvidas de Valentina se transformaram em certeza. Naquela manhã, enquanto organizava os documentos no escritório de Vyacheslav, ela deslocou discretamente a poltrona em meio metro para a direita, não o suficiente para chamar atenção, mas o bastante para que um cego tropeçasse ou, no mínimo, percebesse a diferença. 1 hora depois, quando Vyacheslav entrou no cômodo, dirigiu-se diretamente à cadeira. Hesitou por um segundo, como se notasse a mudança, então fingiu tatear o espaço com a bengala antes de sentar-se com precisão no centro do assento. Valentina Pavlovna, seria tão gentil a ponto de me passar a pasta dos documentos do sanatório Sosnovy Bor? Pediu, como se nada tivesse acontecido. Ela estendeu o dossiê, observando-o com atenção. Vyacheslav congelou por um instante, como se lembrasse que não deveria enxergar a mão que se aproximava.
Só então esticou os dedos em um gesto incerto, tateando o ar. Valentina colocou os papéis em sua palma, anotando mentalmente aquela pausa calculada. Obrigado, agradeceu ele, esboçando um sorriso. Que dia lindo hoje, não acha? Talvez depois do almoço possamos passear pelo jardim. Com prazer, respondeu ela, perguntando-se como um homem sem visão saberia do tempo, se ela própria não o mencionara. No almoço, outro episódio a deixou atônita. Enquanto Fyodor Petrovitch arrumava a mesa, Vyacheslav comentou de repente: Fyodor Petrovitch, me parece que um dos cálices está trincado. Seria tão amável de trocá-lo? O mordomo pegou o objeto, examinou-o contra a luz e confirmou surpreso: de fato, Vyacheslav Dmitrievich. Uma fissura quase imperceptível. Já trago outro. Valentina mal conteve o espanto. A rachadura era tão fina que ela só anotou quando Fyodor a apontou explicitamente. Como um cego poderia identificá-la? No dia seguinte, durante uma caminhada pelo jardim, Vyacheslav virou a cabeça, acompanhando o voo de um bando de chapins que saltava silencioso de uma macieira para um pinheiro. Não era o som, as aves não faziam barulho. Era o movimento. Que pássaros vocês têm aqui? Perguntou Valentina, fingindo casualidade. Os usuais da região central, chapins, pardais, tordos, respondeu ele, sem titubear. No inverno chegam os pintacilgos. Meu pai adorava observá-los, instalou várias comedouros. E você? Também observava antes? Indagou ela, cautelosa. Uma sombra passou pelo rosto de Vyacheslav. Sim, admitiu baixo. Era tranquilizador. Naquela noite, pela primeira vez, conversaram sem falar de trabalho. Sentados junto à lareira, Vyacheslav surpreendeu-a com perguntas sobre sua vida, a infância, a escolha pela enfermagem, os pais. Valentina, sem perceber, contou-lhe quase tudo. Como a mãe, enfermeira, lhe ensinara a amar a medicina. Como o pai sonhara construir uma dacha num terreno perto de Voronezh, as mesmas 600 de metros quadrados em Semilukhy, perto da aldeia de Medovka, que agora eram tudo que restava da família. Em que distrito exatamente? Perguntou Vyacheslav, subitamente atento. Semilukhy, perto de Medovka. É um lugar bonito, à beira da floresta, explicou ela. Não sei o que fazer com ele. Talvez venda. Não tenho como construir e os impostos. Ele tamborilou os dedos no braço da poltrona, pensativo. Não se apresse em vender, aconselhou. Terra sempre tem valor, especialmente uma terra, pela qual se pagou tão caro. Havia algo em seu tom que fez Valentina estremecer. O que quer dizer? Apenas reflexões em voz alta desviou ele, mudando de assunto com um sorriso. Gosta de música clássica, Valentina Pavlovna? Às 3 da madrugada, ela acordou com um pressentimento vago. Ao descer para buscar água, notou uma fresta de luz sob a porta do escritório. Aproximou-se em silêncio e espiou pela fenda. Vyacheslav estava sentado à escrivaninha, sem os óculos escuros, curvado sobre papéis que examinava com atenção. A luminária iluminava suas anotações em um caderno, enquanto seus olhos cinza-azulados, vivos, totalmente sadios, percorriam as linhas com rapidez. Ao lado, uma fotografia emoldurada atraía seu olhar de quando em quando. Valentina conteve a respiração. Suas suspeitas estavam confirmadas. Vyacheslav Terentiev não era cego. Mas por que um homem em sua posição fingiria tal coisa? Recuou devagar, mas o assoalho rangeu sob seu pé. Vyacheslav ergueu a cabeça de golpe, atento. No movimento quase imperceptível, colocou os óculos e apagou a luz. Quem está aí? Perguntou com a voz transformada na incerteza afetada de um homem que não enxerga. Valentina permaneceu imóvel, sem ousar respirar. Valentina não sabia o que fazer. Confessar que o viu? Fingir que apenas passava por ali? Sou eu, Valentina disse finalmente, escolhendo o caminho neutro. Descia para buscar água, viu a luz acesa e resolveu verificar se tudo estava bem. Em sua voz, o nome Valentina Pavlovna soou como um suspiro de alívio. Entre. Apenas me distrai e esqueci de apagar a lâmpada antes de sair. Um hábito da vida passada. Ela avançou, sentindo o coração bater com força contra as costelas. Vyacheslav permanecia à mesa, a postura ereta como sempre. Os óculos escuros ocultavam qualquer expressão. Também não consegue dormir? Perguntou ele. Às vezes acontece, respondeu, enquanto seus olhos percorriam discretamente a superfície da mesa. Os documentos haviam desaparecido, mas a fotografia permanecia, seu tio Pavel ao lado de homens desconhecidos. Perde-se a noção do tempo quando se perde a visão, comentou Vyacheslav, filosófico. Dia, noite, tudo é igualmente escuro. Valentina sentiu uma pontada de culpa por suas suspeitas. Talvez estivesse enganada. Talvez a penumbra tivesse lhe pregado uma peça.
Desculpe se a incomodei, disse, recuando em direção à porta. Não foi nada, respondeu ele com um sorriso. Até amanhã, Valentina Pavlovna. Na manhã seguinte, Artyom chegou desta vez acompanhado. Ao seu lado, um homem impecavelmente vestido de maleta de couro, apresentado como meu advogado. Tio trouxe os documentos da procuração, anunciou Artyom sem rodeios, adentrando a sala de estar. Está tudo pronto. Só falta sua assinatura. Vyacheslav, imóvel em sua poltrona, manteve a calma. Não me recordo de ter autorizado uma procuração, mas de fato discutimos isso. Havia impaciência na voz de Artyom. Precisa de alguém para representar seus interesses. Sou seu sobrinho, seu sangue. Em quem mais poderia confiar? Refletirei sobre sua proposta, respondeu Vyacheslav, sereno. Agora tenho uma caminhada marcada com Valentina Pavlovna. Se não se importam, conversamos depois. Artyom lançou um olhar cortante na direção de Valentina, mas se recompôs rapidamente. Claro, tio. O descanso é mais importante. Ele e o advogado aguardariam. Durante o passeio, Valentina notou que Vyacheslav estava particularmente pensativo. Algo errado? Perguntou quando pararam junto ao lago. Diga-me, Valentina, iniciou ele pausado, seu tio e Artyom se conhecem há muito tempo? A pergunta a pegou de surpresa. Não sei. Meu tio mencionou que conhece Artyom, mas nunca deu detalhes. Por quê? Vyacheslav balançou a cabeça. Apenas pensamentos em voz alta. Não dê importância. À noite, o telefone tocou novamente. Era seu tio Pavel, como de costume, com perguntas insistentes sobre Vyacheslav, sua saúde, sua rotina, seus planos. Esse Artyom aparece com frequência por lá, indagou o tio, como se fosse uma pergunta casual. Segunda vez em 2 semanas, respondeu Valentina. Hoje veio com um advogado. Queria que Vyacheslav Dmitrievich assinasse uma procuração. Procuração? A voz do tio tremeu levemente. E então assinou? Não. Adiou a decisão. Sábio, murmurou o tio. Ouça, Valyusha, se algo mudar, se ele resolver assinar ou qualquer coisa do tipo, me ligue imediatamente. Está bem? Valentina franziu a testa. Tio, por que tanto interesse nos assuntos de Vyacheslav Dmitrievich? Você disse que eram apenas conhecidos de negócios. É isso mesmo, respondeu ele apressado. Só me preocupo com você. Quero estar a par do que acontece. Nunca se sabe. Após a ligação, Valentina ficou longo tempo junto à janela, observando o jardim que escurecia. Algo se movia ao seu redor, algo que ela não compreendia. O comportamento enigmático de Vyacheslav, a insistência de Artyom, o interesse suspeito do tio. Todas aquelas peças formavam um quebra-cabeça cujo sentido lhe escapava. Mas uma coisa ela sabia com certeza: Vyacheslav Terentiev não era cego. E esse conhecimento, ao mesmo tempo que a aterrorizava, alimentava uma curiosidade ainda maior pelo misterioso dono da casa, por quem, apesar de todas as dúvidas, começava a nutrir uma simpatia cada vez mais profunda. Nos dias seguintes, suas observações só confirmaram suas suspeitas. Vyacheslav identificava com precisão quem entrava no cômodo antes mesmo que a pessoa falasse, não pelos passos, mas pelo contorno da silhueta. Escrevia com uma caligrafia surpreendentemente legível quando achava que ninguém o via. Uma vez, Valentina o flagrou junto à janela do gabinete, levantando levemente a cortina, os olhos fixos na alameda de acesso, como se aguardasse alguém. Todas as noites agora passavam juntos, liam, discutiam livros, ouviam música. Vyacheslav revelou-se um interlocutor fascinante, com vastos conhecimentos em literatura, arte e história. Sabia ouvir, de verdade, com interesse genuíno e atenção. E aos poucos Valentina percebeu que ansiava por aqueles momentos, que gostava de observar as nuances de seu rosto, as modulações de sua voz. Estou ficando louca, pensava às vezes. Apaixonar-se por um homem que fingia cegueira, que claramente escondia algo. Mas o coração não obedece à razão. E cada vez que seus dedos se roçavam sem querer, cada vez que ele lhe sorria, sentia um calor se espalhar por dentro. Pela primeira vez desde a morte dos pais, voltava a se sentir necessária, protegida, quase feliz. E esse sentimento a assustava quase tanto quanto o mistério que envolvia Vyacheslav Terentiev. Nos últimos dias de outubro, as chuvas se instalaram. O céu se vestiu de um cinza opaco, e o velho jardim ao redor da casa parecia desenhado a nanquim sobre papel molhado. Silhuetas borradas das árvores, a negrura fúnebre dos galhos nus, gotas pesadas que se desprendiam das calhas. Valentina estava junto à janela da biblioteca, observando o vento arrastar as folhas caídas pelos caminhos. Vyacheslav, sentado junto à lareira, brincava com um terço entre os dedos.
Um novo hábito, explicará certa vez, para ocupar as mãos quando os olhos não podem ser ocupados. Em que pensa, Valentina Pavlovna? Perguntou, sem virar a cabeça em sua direção. Em como a vida às vezes toma rumos estranhos, respondeu ela, sem tirar os olhos da paisagem. Há um mês eu tinha tudo, paz, uma casa, um futuro previsível. Agora, nada disso existe. Mas tenho o presente. A voz de Vyacheslav era suave. E sabe o que notei? No presente, você sorri mais do que nos primeiros dias. Valentina virou-se bruscamente. Como pode saber disso? Ele congelou, percebendo o deslize. O terço parou em seus dedos. Pela voz respondeu após uma pausa. Quando alguém sorri, isso se reflete nas entonações. Ela aproximou-se, fitando-o com intensidade. Não é pela voz. É porque você vê meu sorriso. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalar das lenhas na lareira. Valentina tomou coragem para a pergunta direta. Vyacheslav Dmitrievich, eu o vi lendo documentos à noite. Vi como acompanha os pássaros no jardim com o olhar. Como acerta quem entra no cômodo antes mesmo que a pessoa fale. Você não é cego, certo? Ele permaneceu imóvel, o rosto uma máscara. Então, com um gesto lento, retirou os óculos escuros. Seus olhos, de um azul claro e penetrante, fitavam-na diretamente límpidos, absolutamente lúcidos. Certo, respondeu simplesmente. Mas por quê? Valentina sentou-se na poltrona à sua frente. Por que esse teatro? Vyacheslav pousou o terço e esfregou a ponte do nariz, gesto de quem usará óculos por muito tempo. Para sobreviver, disse baixinho. E para descobrir a verdade. A luz trêmula da lâmpada sobre a mesa e o crepitar das chamas na lareira, Valentina ouviu naquela noite a história que explicava o estranho comportamento de Vyacheslav Terentiev. Ele começou a falar olhando para o fogo, como se as línguas dançantes pudessem lhe dar força para reviver o passado. Há um ano, disse, com a voz rouca, minha esposa e eu voltávamos da inauguração de um novo sanatório em Kislovods. A estrada era sinuosa, cheia de curvas perigosas. Sua mão tremeu levemente. Num dos trechos, os freios do carro falharam. Nina morreu na hora. Eu, por milagre, sobrevivi, arremessado pelo para-brisa quando o carro despencou no abismo. Meus pêsames, sussurrou Valentina, com o coração apertado. A princípio, todos acreditaram no acidente. Mas ele pediu a um conhecido da polícia que fizesse uma perícia discreta. Os resultados foram claros. A linha de freio havia sido cortada com precisão cirúrgica, um trabalho profissional, calculado para falhar justamente naquele trecho difícil. Um atentado. Valentina inclinou-se para a frente, instintivamente. Mas quem? Perguntou, embora já pressentisse a resposta. Inimigos eu tinha muitos, admitiu Vyacheslav, passando os dedos pelos cabelos. No mundo dos negócios é inevitável. Mas suspeitei de alguém mais próximo. Os freios tinham sido verificados no nosso próprio garagem na véspera da viagem. Só pessoas de confiança tinham acesso. Ele se levantou e foi até a escrivaninha, abrindo uma gaveta. Retirou uma pasta espessa e colocou-a sobre a mesa. Depois do acidente, tive problemas reais de visão, continuou, enquanto Valentina folheava os documentos com mãos trêmulas. Trauma craniano, cegueira temporária. Quando a visão começou a voltar, decidi usar isso a meu favor. Anunciei que havia perdido a visão para sempre e passei a observar. Todos. Seus dedos indicaram os papéis, extratos bancários, fotos de encontros clandestinos, transcrições de ligações. Seu tio, Pavel Grigorievich, e Artem têm uma relação antiga, explicou. Conheceram-se no cassino Zolotaya Podkova 3 anos atrás. Artem, um jogador compulsivo, afundou-se em dívidas. Para pagá-las, começou a roubar da empresa, falsificava documentos, superfaturava orçamentos de reformas, criava contratos fictícios. Quando percebi as inconsistências nos relatórios e decidi fazer uma auditoria, fez uma pausa. Acho que foi então que resolveram agir. Assassinato, completou Valentina com um fio de voz. Sim, mas não sozinho. Precisava de um cúmplice, alguém que entendesse de mecânica e tivesse acesso à garagem. Esse alguém foi seu tio. Valentina abanou a cabeça, incrédula. Meu tio? Por quê? Pavel Grigorievich era mecânico antes de entrar no ramo imobiliário, revelou Vyacheslav. Trabalhou em uma oficina com Fyodor Petrovich, um antigo colega de serviço militar. Foi através dele que seu tio entrou na garagem, sob o pretexto de uma visita amigável. Ele sentou-se ao lado dela, os olhos cheios de uma compaixão que doía. Mas não é tudo, acrescentou, baixando ainda mais a voz. Lembra-se do terreno que herdou dos seus pais? Investiguei. Não são apenas 6 centímetros de terra para uma dacha. É parte de uma área em Semiluksky,
perto da aldeia de Medoka, onde está planejado um grande centro comercial. A empresa Granvest está comprando lotes naquela região, chegando a oferecer até 15 milhões de rublos por terrenos estratégicos. Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você está dizendo que a morte dos meus pais não foi um acidente? Eles se recusaram a vender, confirmou Vyacheslav, entregando-lhe mais documentos. Pelos registros que consegui, Pavel Grigorievich é sócio oculto de uma empresa intermediária que atua para Granvest. O terreno deveria passar para ele após a morte do irmão, mas descobriu-se que seus pais o deixaram em seu nome. Ela cobriu o rosto com as mãos. A verdade caía sobre ela como uma avalanche, enterrando todas as ilusões. O tio carinhoso, o acidente trágico, a morte dos pais. Meu tio matou meus pais, sussurrou, a voz quebrada. Por dinheiro. Por terra. Tecnicamente, ele orquestrou o acidente, corrigiu Vyacheslav com amargura. Provavelmente da mesma forma que fizeram comigo, sabotando os freios. Ele segurou sua mão com cuidado. Lamento ter que lhe dizer isso. Valentina levantou os olhos cheios de lágrimas. E eu? Perguntou de repente. Por que ele me arrumou este emprego? Também faço parte de algum plano? Vyacheslav retirou da pasta uma transcrição de ligação. Seu tio descobriu que eu estava investigando. Ele e Artem concluíram que eu desconfiava de algo, mas não sabia exatamente quem estava por trás do atentado. Precisavam de alguém próximo a mim, um par de olhos e ouvidos, alguém em quem eu confiasse, mas que os informasse de tudo. Ela lembrou das ligações insistentes do tio, das perguntas sobre Vyacheslav, sobre sua rotina, sobre documentos. O que eles planejam? Indagou com um nó na garganta. Primeiro, obter informações através de você sobre minhas ações e suspeitas. Depois, quando tiverem certeza de que não represento mais ameaça, hesitou. Organizar acidentes. Comigo. Valentina completou gelada. E comigo. Como fizeram com seus pais? Como fizeram com Nina? Ela se levantou e foi até a janela. A chuva batia no vidro como se quisesse alertá-la. Tudo fazia sentido agora. A preocupação exagerada do tio, seu aparecimento repentino após a morte dos pais, a ajuda com o emprego. Por que você me contou tudo isso? Perguntou sem se virar. Por que confia em mim? Afinal, eu poderia estar do lado deles. Vyacheslav aproximou-se, ficando tão perto que ela sentia o calor do seu corpo, sem no entanto tocá-la. No início, desconfiei de você, admitiu. Observei, verifiquei. Mas depois percebi que você não sabia dos planos do seu tio. Seu luto é genuíno. Sua bondade também, disse a última palavra com uma ênfase que a fez virar-se. Seus olhares se encontraram, sem a barreira dos óculos escuros, sem máscaras. Há mais uma coisa, murmurou ele. Não planejava isso, mas você se tornou importante para mim, Valentina. Não apenas como uma aliada involuntária nesta investigação, mas como pessoa. Como mulher. Ela leu em seus olhos o que ele não ousava dizer em voz alta, algo que ressoava também em seu próprio coração, apesar de tudo, apesar da lógica. O que faremos? Perguntou. Tenho um plano, respondeu Vyacheslav. Mas é perigoso. Não tenho o direito de pedir que arrisque sua vida depois de tudo o que já passou. Valentina sentiu, no entanto, uma onda de determinação crescer dentro de si, afogando o medo e a hesitação. Eles haviam matado seus pais. Tentaram matá-la. Assassinaram a esposa de Vyacheslav. Tudo por dinheiro, com uma frieza calculista, como se vidas humanas não valessem nada. Eu vou ajudar, afirmou firme. Seja o que for que você esteja planejando, é meu dever. Pelos meus pais. Por mim mesma. Vyacheslav tomou suas mãos entre as suas com delicadeza. Tem certeza? Será arriscado. Estamos lidando com pessoas que não recuam diante de nada. Tenho, confirmou ela com um aceno de cabeça. Me conte seu plano. Enquanto discutiam os detalhes, o plano revelou-se arriscado, mas com chances reais de sucesso. A estratégia consistia em atrair o tio Pavel e Artyom para uma armadilha, fazê-los revelar suas verdadeiras intenções e obter provas irrefutáveis de seus crimes. Se tudo corresse conforme o esperado, em uma semana ambos estariam atrás das grades, concluiu Vyacheslav, com um tom que misturava determinação e cautela. Se não der certo, pelo menos tentamos, respondeu Valentina em voz baixa, mas firme. É melhor agir do que ficar esperando que eles venham até nós. Vyacheslav observou-a com atenção, aquela jovem frágil, de olhar resoluto, que havia perdido tudo, mas não se deixará quebrar. Em seu peito, algo que ele julgava morto junto com a esposa mexeu-se novamente, uma ternura inesperada, mesclada à admiração e ao desejo de protegê-la. Valia chamou-a pela primeira vez sem o formalismo do patronímico simples e afetuoso.
Não importa o que aconteça, sou grato ao destino por ter cruzado seu caminho. No momento mais escuro da minha vida você trouxe luz. Ela sorriu entre lágrimas. E você me deu esperança quando achei que tudo estava perdido. Do lado de fora, um relâmpago rasgou o céu, iluminando o jardim com uma claridade fantasmagórica. O trovão ressoou sobre a casa, como um presságio da tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Ficaram ali, lado a lado, dois contra um mundo de maldade e traição, unidos pela dor compartilhada, por um objetivo comum e por um sentimento que ainda não ousavam nomear como amor, mas que já lhes dava força para a batalha que se aproximava. A manhã de 1º de novembro amanheceu surpreendentemente clara. Os raios de sol filtravam-se pelas copas das árvores já rarefeitas, pintando o quarto de Valentina com reflexos dourados. Ela permanecia junto à janela, observando Fyodor Petrovitch varrer as folhas secas do jardim, enquanto tentava conter o tremor nas mãos. Era aquele o dia em que o plano, simples e perigoso ao mesmo tempo, seria posto em prática. Na noite anterior, ela ligara para o tio Pavel, forçando a voz a soar preocupada, mas não suspeita. Tio, acho que Vyacheslav Dmitrievich sabe de algo. Ele me fez perguntas sobre o senhor, sobre Artyom. Queria saber há quanto tempo vocês se conhecem. O que o senhor lhe disse? A voz do tio soou tensa do outro lado da linha. O quê? Não sei. Mas, Valyusha, acho que ele não pergunta à toa. Vi papéis no escritório dele e fotografias. Ele os esconde quando eu entro. Houve uma pausa longa demais. Escute, finalmente disse o tio Pavel, e seu tom tornou-se mais duro. Amanhã eu e Artyom iremos até aí. Diga ao seu hospedeiro que trarei os documentos do terreno, que encontrei um comprador. E você, outra pausa, você terá que colocar algo no chá dele. Valentina fingiu um susto que na verdade não precisava fingir. O quê? Um sonífero. Só para que ele durma profundamente enquanto revistamos o escritório e encontrarmos esses papéis. Se ele descobriu algo, precisamos saber o que é. Está bem, tio, respondeu ela, baixinho. Farei como o senhor diz. Boa menina. Espere por nós amanhã, às 3 da tarde. Às 3 em ponto, 2 carros entraram no pátio. A Audi do tio Pavel e a BMW de Artyom. Valentina recebeu-os no alpendre, torcendo um lenço entre os dedos trêmulos. Está tudo pronto? Perguntou o tio, olhando ao redor com desconfiança. O Fyodor foi à cidade comprar mantimentos, respondeu ela, baixando os olhos. Vyacheslav Dmitrievich está no escritório, esperando por vocês. Acabo de preparar o chá para ele. Mostrou a bandeja com a chaleira e a xícara sobre a mesinha do hall. Ótimo! O tio Pavel retirou do bolso um pequeno frasco com um líquido transparente. Aqui está. Coloque isto no chá. Não tem cheiro, nem gosto. Em 15 minutos, ele estará dormindo profundamente. O que é isso? Perguntou Valentina, fitando o frasco com apreensão. Apenas um sonífero forte, interveio Artyom, impaciente, balançando-se de um pé para o outro. Ande logo, precisamos examinar aqueles papéis. Ela pegou o frasco, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Virando-se para a mesinha, fingiu despejar o conteúdo na xícara, mas, na verdade, escondeu-o no bolso do vestido. Em seu lugar, adicionou um pouco de água do jarro que estava ao lado. Pronto. Virou-se para os homens com a bandeja nas mãos. Podem entrar. Ele os espera no escritório. Vyacheslav estava sentado à escrivaninha, como de costume, com seus óculos escuros. À sua frente, alguns documentos e um velho álbum de fotografias. Ao ouvir os passos, levantou a cabeça. Pavel Grigorievich, que prazer ouvi-lo. E Artyom também. Entrem, sentem-se. Boa tarde, Vyacheslav Dmitrievich, cumprimentou o tio Pavel, adotando um tom falsamente cordial. Como prometi, trouxe os documentos daquele terreno de que falamos. Há um comprador interessado, disposto a oferecer um bom preço. Muito oportuno, concordou Vyacheslav com um aceno de cabeça. Valentina acabou de me mostrar fotografias do local. Uma coincidência curiosa, não acha? O tio Pavel lançou um rápido olhar para Valentina, que entrava com o chá. Sim, o mundo é pequeno, respondeu seco. Vyacheslav tomou um gole e assentiu, satisfeito. Sentem-se, discutamos os detalhes. Valia, fique também. Isso diz respeito a você. Começou então a conversa. Vyacheslav fazia perguntas sobre a localização do terreno, os planos de construção, o perfil do suposto comprador. O tio Pavel respondia cada vez mais nervoso, lançando olhares furtivos para o relógio. Artyom permanecia calado, tamborilando os dedos no braço da poltrona. 15 minutos depois, Vyacheslav interrompeu-se no meio de uma frase, balançou-se e apoiou-se pesadamente sobre a mesa. O que? Me sinto mal. A cabeça está girando.
Isso acontece, disse o tio Pavel, apressado. Com o seu estado de saúde. Talvez devesse deitar-se? Sugeriu. Sim, acho que sim. Vyacheslav levantou-se com dificuldade, cambaleou e voltou a sentar-se. Valia, ajude-me a chegar até o sofá. Ela aproximou-se e o apoiou até o divã junto à parede. Vyacheslav afundou-se nas almofadas, a cabeça inclinada para trás, a respiração tornando-se lenta e profunda. Dormiu, sussurrou Valentina, retirando com cuidado os óculos dele. E agora? Agora, afaste-se, ordenou o tio Pavel com uma dureza nova na voz. E fique quieta se quiser viver. Tirou do paletó luvas de borracha e começou a calçá-las. Artyom seguiu seu exemplo. Não era assim que havíamos combinado hoje, murmurou Artyom, olhando para a porta com nervosismo. Os planos mudam, cortou o tio Pavel. Ele sabe de algo. Não podemos arriscar. Agora vamos encenar um acidente. Um homem doente velho cai da escada, bate a cabeça. Uma tragédia, mas acontece. E ela apontou para Valentina, imóvel junto à janela, ficará arrasada, em choque, irá embora para o enterro com parentes. O tio Pavel sorriu com cinismo. No caminho, infelizmente, também sofrerá um acidente como seus pais. Valentina sentiu o terror gelado paralisar seu corpo. Embora tudo estivesse seguindo o plano, a frieza com que o tio falava de sua morte a abalou até a alma. Tio Pachá, deu um passo à frente. O senhor não está falando sério. Isso é assassinato. Não é o primeiro, nem será o último, minha menina, respondeu ele, encolhendo os ombros com indiferença. Seus pais eram muito mais teimosos que você. Não queriam vender aquele maldito terreno de jeito nenhum. Tivemos que ajudá-los a tomar a decisão certa. Foi o senhor quem armou o acidente, sussurrou Valentina, embora já soubesse a resposta. É claro, os freios são uma coisa tão pouco confiável, especialmente em carros antigos. O tio Pavel riu baixo. Assim como os daquele carro do nosso querido Vyacheslav Dmitrievich, há um ano. Só que ali deu errado, ele sobreviveu e a esposa não. Embora o plano fosse o contrário. Por quê? Perguntou Valentina, a voz quebrando-se. Valentina cerrou os punhos com força, lutando para conter a onda de raiva e nojo que a invadia. Por dinheiro. Por um pedaço de terra. 15 milhões valia. O tio Pavel olhou para ela com algo que quase parecia piedade. 15 milhões de rublos por 600 metros quadrados. A Gran Invest planejava construir um shopping center naquele terreno. Seus pais poderiam ter ficado com esse dinheiro, mas preferiram a tolice sentimental de uma dacha de família. Eu apenas acelerei o processo. Ela engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da bile. E o Vyacheslav? O que ele tem a ver com isso? Teu tio era esperto demais, interrompeu Artem, lançando olhares nervosos para o corpo imóvel de Vyacheslav no sofá. Decidi matar 2 coelhos com uma cajadada só. Devia 10 milhões para um cassino. O tio dele era nossa única chance de quitar a dívida se assinasse uma procuração. Mas não, o idiota começou a desconfiar, a fuçar onde não devia. Agora teremos que eliminá-lo. E a mim também? Valentina perguntou, a voz quase inaudível. Nada pessoal, sobrinha, respondeu Pavel, dirigindo-se ao sofá onde Vyacheslav estava deitado. Você sabe demais. E é teimosa como tua mãe. Foi então que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vyacheslav, que fingia estar inconsciente o tempo todo, sentou-se de repente no sofá, os olhos alertas. A porta do escritório se escancarou, e 3 policiais armados entraram na sala. E de trás da estante de livros surgiu Fyodor Petrovitch, segurando uma câmera filmadora. O que é isso? Começou Pavel, mas calou-se ao ver a arma apontada para si. Pavel Grigorievich Saveliev. Artem Nikolaevich Terentiev, anunciou um dos policiais. Estão presos sob suspeita de organização de assassinato, tentativa de homicídio e fraude em larga escala. Tudo terminou rápido. Os criminosos foram algemados e levados. Uma equipe começou a revistar o local, recolhendo provas. Valentina permaneceu sentada na poltrona, ainda incrédula de que o pesadelo havia acabado. Vyacheslav aproximou-se e sentou-se ao seu lado, tomando sua mão. Você foi brilhante, disse ele com admiração genuína. A mulher mais corajosa que já conheci. Ela esboçou um sorriso fraco. Confesso que minhas pernas tremiam o tempo todo, especialmente quando ele falou dos meus pais. Agora tudo ficou para trás. Vyacheslav apertou sua mão com mais força. Eles pagarão por tudo. 3 meses depois, em fevereiro de 2020, o julgamento ocorreu. As provas eram esmagadoras. A gravação da confissão, depoimentos de testemunhas, laudos técnicos dos carros, documentos bancários comprovando as fraudes.
Pavel foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por orquestrar a morte do irmão e da cunhada, pela tentativa de assassinato de Vyacheslav e sua esposa, além da tentativa de um novo crime. Artem levou 8 anos por cumplicidade e desvio de dinheiro da empresa de Vyacheslav. Na sala do tribunal, ele parecia um homem quebrado, sem nenhum vestígio da arrogância do jovem que chegava na casa do tio dirigindo um BMW usado. Valentina recebeu uma indenização e finalmente herdou oficialmente o terreno dos pais. A Gran Invest desistiu dos planos de construção na região após o escândalo. Ao sair do fórum, depois da leitura da sentença, ela sentiu um vazio estranho. A justiça havia sido feita, os culpados punidos, mas isso não traria seus pais de volta. Em que está pensando? Perguntou Vyacheslav baixinho, ajudando-a a vestir o casaco. Que a vingança não traz alívio verdadeiro, respondeu ela com honestidade. Só a justiça. Ele assentiu, compreensivo. E agora? O que vai fazer? Viver, respondeu Valentina, simples. Terminar a faculdade, trabalhar. Talvez, um dia, construir uma casa naquele terreno, como meus pais sonhavam. E você? Ela perguntou, virando-se para ele. Vyacheslav tirou os óculos escuros. Agora só os usava em ambientes muito claros, por causa da sensibilidade à luz que restou após o acidente. Tenho algumas vagas em sanatórios para enfermeiras qualificadas, disse ele, olhando-a nos olhos. E espero muito que nosso relacionamento não termine junto com este caso. Valentina sorriu, sentindo o peso dos últimos meses começar a se dissipar. Eu também espero, Vyacheslav Dmitrievich. Só Vyacheslav, corrigiu ele, suave. Ou Slava. Acho que passamos por coisas suficientes juntos para nos tratarmos por tu. 1 ano depois, o pomar de macieiras nos 600 metros quadrados perto de Voronezh estava em plena floração. Pétalas brancas e rosadas dançavam no ar como neve primaveril, pousando nos ombros do casal que caminhava lentamente pela trilha. Mamãe teria aprovado, disse Valentina, observando as fileiras de macieiras jovens e cerejeiras. Ela sempre sonhou com um pomar. Tenho certeza, Vyacheslav passou o braço por seus ombros. No outono faremos um gazebo naquele canto, bem a tempo para o dia da transfiguração. No centro do pomar, sobre um pequeno pedestal, uma placa de bronze homenageava Nikolai Ivanovich e Helena Sergeyevna Saveleva com amor de sua filha. Um jardim memorial no lugar da dacha. Valentina decidiu que era a melhor maneira de honrar a memória dos pais. Sua vida havia mudado radicalmente aquele ano. Em junho, recebeu o diploma de enfermagem e começou a trabalhar no sanatório Sosnovy Bor, propriedade de Vyacheslav. Sua competência, compaixão pelos pacientes e senso de responsabilidade logo a tornaram indispensável. E em uma noite quente de setembro, na varanda da casa dele, Vyacheslav pediu-a em casamento. O casamento foi em novembro, simples, entre amigos próximos. Fyodor Petrovich e Marina, colega de Valentina no sanatório, foram as testemunhas. Em que está pensando? Perguntou Vyacheslav, notando sua expressão distante. No longo caminho que percorremos neste ano, ela colocou a mão sobre a barriga já arredondada. Quem diria naquele outubro que tudo terminaria assim? Eles esperavam um menino. O ultrassom confirmara. Decidiram chamá-lo de Nikolai, em homenagem ao pai de Valentina. A vida é imprevisível, concordou Vyacheslav. Achava que a minha tinha terminado naquele acidente, mas na verdade estava só começando. Voltaram para casa, um chalé pequeno porém aconchegante, construído nos últimos meses. Vyacheslav insistira que a maior parte do dinheiro da venda de sua mansão em Voronezh fosse destinada a um fundo de caridade para crianças órfãs. A felicidade não está no luxo, dissera ele. Está na chance de fazer o bem. À noite, sentada na varanda com uma xícara de chá de ervas, Valentina observava o sol poente dourar as copas das árvores. Pensava em como as provações pelas quais passará no fim, a haviam levado à felicidade. Perderá os pais, mas encontrara o amor, descobrira seu lugar no mundo e logo seria mãe. Vyacheslav aproximou-se e sentou-se ao seu lado, tomando sua mão. Não havia mais óculos escuros escondendo seus olhos. Não havia mais mentiras ou fingimentos entre eles. Só a verdade, a confiança e um sentimento profundo que resistira à traição e à dor. Sabe, disse Valentina baixinho, sempre acreditei que existe uma justiça maior na vida. Que o mal é punido e o bem recompensado. Às vezes leva tempo. Às vezes depende de nossos próprios esforços. E às vezes, acrescentou Vyacheslav beijando sua mão, é preciso apenas enxergar a verdade, por mais amarga que seja. Só assim podemos seguir em frente. Ficaram na varanda de sua nova casa de mãos dadas, enquanto a noite caía.
À frente havia uma vida inteira, com suas alegrias e tristezas, altivezes e quedas. Mas agora sabiam que juntos poderiam enfrentar tudo o que o destino lhes reservasse. No pomar, os pássaros cantavam, o vento sussurrava entre as folhas novas e na casa construída sobre os alicerces de um sonho que não se realizou para os pais de Valentina, uma nova vida começava a florescer. Uma nova família, uma nova história. Uma história em que a justiça finalmente triunfou, em que o amor se ergueu vitorioso sobre a maldade, provando que mesmo nas sombras mais densas, a luz pode encontrar seu caminho. Os anos que viriam trariam desafios, é verdade, mas também a certeza de que quando dois corações se unem com propósito e coragem, até as feridas mais profundas podem se transformar em cicatrizes que contam uma história de resiliência. E foi assim entre o perfume das macieiras e o crepúsculo que pintava o céu de tons dourados, que Vyacheslav e Valentina escreveram a primeira página de um capítulo que pertencia apenas a eles. O vento levou consigo os últimos ecos de um passado doloroso, enquanto o futuro se desenhava diante deles, não como uma promessa de perfeição, mas como um convite a viver cada dia com a honestidade que haviam conquistado a duras penas. E talvez essa fosse a maior lição de todas, que a verdade, por mais incômoda que seja, é o único solo fértil onde o amor pode, de fato, crescer.